vou procurar alguma referência, eu vou ter que procurar muito. Tu entendeu? Eu gosto de fazer assim. Vamos orar pra gente entrar no texto. Eu tava com saudade de conversar com vocês. E nessa conversa a gente vai trocando umas dicas, né? Esclarecendo umas coisas e é muito bom. Quem necessita de oração, minhas meninas? Eu e a minha casa. Nós necessitamos de oração também. Eu oro por vocês, eu apresento vocês, vocês me apresentam. E a gente vai orando. Não fica de boca fechada, não fica só ouvindo a minha oração. Ora, entra nesse mistério, ora mesmo, abre a tua boca, Jesus quer te ouvir, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Nesse momento nós estamos aqui, Jesus, na tua presença mais uma vez. Jesus, te agradecendo pelo privilégio, é privilégio poder estar aqui. É privilégio poder falar contigo, é privilégio poder, Jesus, junto com todas essas meninas e alguns irmãos também, render a ti honra, glória, louvor, adoração e tudo que pertence a ti é teu. Jesus, eu te peço, através da tua palavra, fala conosco, porque não existe nada melhor do que ouvir a tua voz através da tua palavra. Jesus, a tua palavra, Jesus, nos direciona, nos encaminha, nos encoraja, nos levanta, nos ergue e nós precisamos somente disso, da tua palavra. Nos ensina a ser quem o Senhor nos chamou para ser. Nos ensina a estar onde o Senhor nos chamou para estar. Jesus, nos faz te conhecer por quem tu és. E não, Jesus, somente de ouvir falar, mas de experiência pessoal. Alimenta a nossa alma, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Jesus. Levanta pessoas para nos ajudar quando nós não venhamos a ter força, quando a gente não tiver força suficiente para andar sozinho. Levanta um sirineu, Jesus, para nos ajudar. E se alguém não tiver força e a gente tiver mais força do que alguém, nos levanta para ajudar alguém. Senhor, que nós não venhamos caminhar com pensamentos egoístas, achando que é só a gente que precisa. Não, Jesus, mas que da mesma forma que eu quero receber, eu esteja pronto para entregar, para derramar, para acrescentar, para somar, para estender a mão sobre a vida de alguém. Jesus, vai nos moldando conforme o teu caráter. Vai nos ensinando a ser quem tu nos chamaste para ser. Enquanto nós estamos aqui, vai despedaçando as correntes. Vai desmanchando, Jesus, as artimanhas do diabo. As ciladas preparadas, Jesus, por ele, para nos derrubar. Nos encoraja para que nós venhamos viver conforme o teu querer e a tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, vamos louvar um hino para a gente aquecer o coração. Enquanto isso, abre a tua Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. A minha tá aberta aqui, ó. Inclusive, eu queria indicar essa Bíblia para vocês, que tem umas pessoas que dizem: Glória, qual é a tradução da tua Bíblia? É a Transformadora, versão Transformadora. Essa minha é a Bíblia de estudo de sermões de Spurgeon. Eu sou suspeita em falar, porque eu sou apaixonada pela linguagem de Spurgeon. O jeito que ele ensina, para mim, é assim, meu Deus do céu. Que revelação, que coisa linda. Então eu indico muito, porque embaixo de cada folha tem um sermão. E abre a nossa mente, é lindo. Clara, tem ela na minha vitrine. Tem ela preta e tem ela rosa, a minha rosa, na vitrine do meu perfil. Quem quiser o link pela Shopee, também pede no meu direct que eu mando. Mas quem quiser comprar por aqui pelo TikTok é mais fácil, né? É só entrar no meu perfil, vai na vitrine e tem lá. É 100 e um pouquinho e tu consegue dividir. Eu comprei essa daqui presencialmente e ela foi bem mais cara, porque foi presencialmente. Se eu soubesse que tinha com preço tão acessível pela internet, eu teria comprado pela internet. Mas enfim,
Eu gostei demais dessa Bíblia. Apaixonada por essa versão. Vamos louvar, minha gente? Não fica só ouvindo, não. Louva. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus. Compra, Welita, e manda foto pra mim quando comprar. Me marca. Meus pecados carregou e de culpa nos livrou. Com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, oh Jesus lindo, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, Gostasse, eu gostei tanto, eu amo minha vida todinha aqui. No Calvário, antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Vamos orar assim. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Canta comigo. Pelo sangue, nós somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário, oh glória, o Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, nós somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Oh, glória a Jesus! Minhas meninas, Jesus está aqui. Abram as Bíblias de vocês. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Me lembrem de mandar a foto para vocês desses esboços aqui. É tão necessário para que vocês estudem, aprendam, acrescentem. Na verdade, eu acho melhor transformar eles em PDF, né? Eu acho melhor para vocês estudarem. Transformar João em PDF. Vou mandar para vocês, né? Eu fico arrumando coisa para eu mesmo fazer, minha gente. Tá vendo? Eu não podia mandar foto, mas vocês não vão entender minha letra, não. Eu não ia querer receber foto de uma letra ruim dessa. Porque tem momentos que é bem bonita e dá pra entender, mas tem momentos que não dá pra entender. Fica difícil quando a gente não entende, né? Tem hora que eu escrevo muito rápido. Eu não ia querer receber, eu não vou mandar. Em PDF é melhor pra você estudar.
Amém, Cristiane. Amém. Manda mensagem no meu privado, a gente vai fazer isso. Em nome de Jesus, vai dar certo. Tá bom? Eu vou orar. Deixa Jesus me direcionar. Mas tu pode entrar no grupo oficial da gente, que a gente tá fazendo propósito, oração. Mas deixa Jesus me direcionar, vai dar tudo certo. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 11. A gente vai ler o versículo 10, que é o último versículo da epígrafe A Ressurreição. E a gente vai decorrendo até ler o 18. E depois a gente vai narrando, tá bom? Versículo 10. Quando vocês verem alguém que comentou qual é o versículo, qual é o texto, aí vocês respondam, para ninguém se perder. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 10 em diante. Os discípulos voltaram para casa. Ponto. Final da epígrafe A Ressurreição. A epígrafe do versículo 11 diz: Jesus apareceu a Maria Madalena. Versículo 11 até o 18 diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Eu quero que tu preste muita atenção aqui. Jesus, no versículo 15, ele disse assim: Mulher, por que você está chorando? E a próxima pergunta dele foi: a quem procura? E o versículo vai dizer: pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. E aí Jesus vai falar com ela novamente, mas dessa vez não chamando de mulher. Ele diz: Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá, procure meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Minhas meninas, eu estava estudando sobre isso. E quem tiver papel e caneta para anotar, eu acredito que vai ter muitas boas informações para vocês estudarem aqui a respeito disso. Nossa última live, a gente aprendeu sobre a atitude de Maria, de Pedro e de João. Nós estamos nesse contexto após a crucificação. Passamos uma semana caminhando até a crucificação e agora Jesus foi crucificado, já passou o sábado do silêncio, estamos no domingo da ressurreição. A Bíblia vai dizer que, só relembrando as últimas lives, Maria Madalena, ela chegou até o túmulo com outras mulheres. Ela chegou trazendo consigo algumas especiarias. Ela saiu de casa antes que o dia amanhecesse.
no afã de chegar logo. Era alguém que estava ansiosa, ela estava querendo chegar logo. E quando ela chegou no túmulo, a Bíblia diz que no caminho, ela e mais duas mulheres, Maria, mãe de Tiago, e tinha mais uma mulher com ela que agora me foge a memória. A Bíblia diz que no caminho foi que ela pensou: quem é que vai remover para nós a pedra que está fechando o túmulo? Mas ainda assim, elas continuaram. Jesus falou muito com a gente a respeito desse texto que eu tô falando agora, sobre a tampa do túmulo. E já tá no YouTube a live completa sobre isso. Eu só tô relembrando. Quando ela chegou lá, a pedra do túmulo já havia sido removida. E ela se assustou porque ela achou que haviam roubado o corpo de Jesus. Ela correu para avisar os discípulos e no meio dos 11 discípulos saiu João e Pedro. Pedro, o discípulo mais velho, João, o discípulo mais novo. E a gente aprendeu sobre isso no começo do capítulo 20. A Bíblia diz que João correu à frente de Pedro, mas João não entrou. João baixou e olhou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que estava dentro do túmulo do lado de fora. Pedro, por sua vez, entrou. Quando Pedro entra, Pedro se depara com a situação da parte de dentro. Mas no versículo 10, a Bíblia diz que depois de ver o que eles viram, os discípulos voltaram para casa. Diferente dos discípulos, Maria ficou. E é sobre isso que Jesus quer falar com a gente hoje. Eu coloquei um tema. Eu até comentei com Dani um dia desse, com Dani Rocha, que eu não costumo colocar tema. Mas quando eu sentei aqui nesse lugar, que eu abri a Bíblia, o Senhor falou comigo. O privilégio de quem permanece. E por mais que eu não seja uma pessoa de botar tema na mensagem, Jesus hoje me deu um tema. E eu quero conversar com vocês acerca disso. Deixar Jesus falar com a gente acerca disso. O privilégio de quem permanece ou o privilégio da permanência. A gente enxerga um João que corre na frente de Pedro. Um João mais jovem. Um João mais animado. Um João eufórico. Um João cheio de vida, de vigor. Um João eufórico. Eu me vejo em João. Eu acredito que o sanguíneo, de certa forma, ele se vê em João. É alguém que ama, é alguém que expressa, é alguém... Ô, minha gente, só tá pausado pra Carmen ou tá pausado pra todo mundo? Como é que tá pra vocês? Tá travando? Como é que tá? Dividam comigo aqui pra eu poder seguir. Tá bom pra vocês a transmissão? Sayuri disse que tá bom, tá normal, tá direitinho. Pra Dani tá normal. Ô, Carmen, sai e entra de novo pra ver se melhora. Voltando. Eu me vejo muito em João. Tu sabe que o sanguíneo, ele tem uma personalidade engraçada. A gente é verbal. A gente fala. A gente ama. A gente expressa. A gente ama aos berros, né? A gente ama em voz alta. E eu vejo João como essa pessoa. Maria chega para João e para os outros discípulos, os 11 que estavam ali. E quando ela chega, sai. Pedro, estudiosos vão identificar Pedro como um colérico. E sai João. Eu olho para João e eu me vejo muito em João. João, ele era... Isaíma disse que o nome dela é Isa João. O meu é Glória João, então. Porque
eu vejo João naquela força da juventude e a gente vai enxergando, nos vendo. Alexia é colérica, veja só, é Pedro. E a gente vai nos vendo nos discípulos. A Bíblia diz que João, ele saiu de casa, saiu de onde estava com os discípulos e ele correu no afã de chegar logo. Nisso ele passou de Pedro. Mas quando ele chegou lá, ele não entrou. Ele chegou, parou, se abaixou e olhou para dentro. Pedro, por sua vez, mais velho, mais limitado, ele continuou andando, ele não parou, ele não se comparou, ele não se incomodou porque João foi mais rápido do que ele. Ele permaneceu. Ele permaneceu mais diferente de João, com a experiência de quem é mais velho, de quem tem mais experiência, de quem tem bagagem. Pedro chegou, João estava parado, olhando do lado de fora. Eu imagino Pedro olhando para João e dando um passo a mais. Aí Pedro se abaixa e entra. Olha de dentro o que está acontecendo. João, quando vê Pedro entrando, entra também. Porque Jesus começou a ministrar isso no meu coração semana passada. Existem momentos que Jesus não vai julgar a gente, mas existem momentos que a gente só entra em determinados lugares se Deus der a alguém ousadia suficiente para entrar primeiro. Pedro tinha experiência e ousadia para entrar. E quando Pedro entrou, João entrou também. Deus, ele vai nos juntar com pessoas específicas. Deus nos apresenta pessoas específicas para acrescentar em nós o que nos falta. Porque no capítulo 18 a gente viu que João abriu para Pedro um acesso que Pedro não tinha. João era conhecido do sumo sacerdote e por esse conhecimento de João, Pedro, coisa boa, Alexia, Pedro entrou na sala de Anás. Então João abriu para Pedro um acesso material quando Jesus estava sendo julgado. Logo em seguida, e a gente traz a lei da semeadura aqui, porque o que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Logo em seguida, Pedro abre para João um acesso de ousadia, um acesso invisível, chamado coragem, para que João pudesse entrar para ver de dentro o que Pedro estava vendo. Eu acho isso assim tremendo. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, amém, Carol? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a ministrar em miúdos no nosso coração, a gente vai enxergando os detalhes do texto. Deus, ele nos aliança com as pessoas certas e o que sobra em nós, falta no outro. O que sobra no outro, falta em nós. E a gente não precisa competir. A gente precisa ter a visão de que se a gente juntar, dá certo. Se a gente tiver junto, todo mundo tem. E a gente precisa ter humildade para saber que eu preciso. João precisa de Pedro, Pedro precisa de João. Tu entende? Quando Pedro entra, João entra, porque ele não vai entrar só. Tem lugares que eu não vou ter coragem de entrar sozinha, mas Deus fez com que Pedro também fosse. Deus fez com que Pedro também se levantasse. E como Pedro tem coragem de entrar, eu entro também. Tu consegue entender essa conexão que Deus tem para nós? Deus tem para nós essa conexão. Mas a Bíblia diz que, Pai do Senhor, Renata,
A Bíblia diz que Pedro e João, apesar de terem entrado, eles saíram e foram embora. O versículo 10 fala sobre isso. Os discípulos voltaram para casa. Maria foi chamar. Eles vieram. Eles entraram. A Bíblia não diz que Maria entrou. Isso. Eu li esse texto e Jesus, ele me fez entender que eu não posso me limitar a querer aprender apenas com um, porque se está aqui citando o comportamento de todos, eu preciso aprender de maneira positiva com todos. Tu entende? E a Bíblia diz que João voltou para casa. Pedro voltou para casa. Mas no versículo 11, a Bíblia diz: Maria estava do lado de fora do túmulo. E é sobre isso que eu anotei e a gente vai decorrer sobre isso. Eu anotei aqui. Eles tinham acabado de ver a pedra do túmulo removida. João parou na porta, olhou para dentro e viu um lençol no chão. Pedro chegou no túmulo depois de João e entrou. Ao entrar, ele viu o lençol dobrado no chão e, na visão de quem entra, ele viu o pano que cobria o rosto de Jesus à parte. Eles viram aquilo e foram embora. Eles foram racionais. A gente não vai julgar. É isso aqui que tem para ver. Eu vou ficar aqui esperando mais o quê? O corpo não tá aqui. Ele não tá aqui. Eu entrei e vi. Agora eu vou embora. Eles foram embora. Eles foram racionais. Mas a Bíblia vai dizer que Maria ficou. Maria Madalena ficou. Por que ela ficou? Por que ela não foi racional? Tu entende que existe em nós. Foi o Senhor que colocou essa insistência em nós mulheres. A gente quer ver mais um pouquinho. A gente quer esperar mais um pouquinho. A gente quer ficar mais um pouquinho. E a Bíblia diz que Maria ficou. E eu fiz uma anotação aqui. Quem foi Maria Madalena? Seu nome Maria indica que ela era de Magdala, uma cidade às margens do rio da Galileia. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 8 e versículo 2, e também diz lá em Marcos, capítulo 16 e versículo 9. A gente viu sobre esse texto de Marcos semana passada, semana retrasada, né? Semana passada não tivemos live. E a gente viu sobre isso, que esses textos citam que Jesus libertou essa Maria, Maria Madalena. Jesus libertou Maria de 7 demônios. E eu fiz uma anotação aqui sobre o contexto histórico. No judaísmo do século I, acreditava-se que espíritos malignos podiam causar sofrimento físico, mental ou espiritual. Maria Madalena foi uma mulher totalmente atacada por espíritos malignos. O número 7, no contexto bíblico, simboliza plenitude ou totalidade. Assim, alguns estudiosos entendem que 7 demônios podiam indicar que Maria Madalena estava sobre um estado de opressão extrema. Não significava de maneira literal que eram 7 demônios. 7 tipos de demônios. Mas simboliza uma totalidade. Ela não era atingida de fora, sabe? Como oposição. Ela era oprimida na parte de dentro. Ela era uma opressão, sem necessariamente significar 7 entidades distintas. A Bíblia diz que Maria, ela era oprimida por 7 demônios,
mas significando numa totalidade do seu estado. Era corpo, alma e espírito tomados pelo mal. Quando Jesus encontrou Maria Madalena, Jesus a libertou disso. Jesus libertou a alma, Jesus libertou a mente, Jesus libertou o coração, Jesus libertou o corpo, Jesus libertou o físico de Maria Madalena. Jesus, quando ele nos encontrou, Jesus ele não nos encontrou pela metade. Nesse contexto aqui, eu quero que você pense de onde foi que Jesus lhe tirou, onde foi que Jesus lhe encontrou. Porque a Bíblia diz que Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios. Essa Maria que estava do lado de fora do túmulo só quer permanecer na presença de Jesus e só valoriza a presença de Jesus quem já esteve na presença do mal, quem já viveu tomado pelo mal. A Bíblia diz que os discípulos foram embora, mas ela ficou. Ela ficou. Foi essa mulher que ficou sozinha do lado de fora do túmulo quando todos foram embora. E eu destaquei um comentário desse livro aqui. O Jesus que as mulheres viram. Eu ainda não li esse livro todo e eu tô com ele há mais de 1 ano, mas eu vou terminar ele em nome de Jesus. E eu sabia que eu já tinha lido sobre Maria Madalena nesse livro. E esse livro conta a visão de Jesus pelos olhos das mulheres da Bíblia. E tem um comentário que diz assim: Maria Madalena fora violentamente assaltada por forças espirituais maléficas. A última pessoa que poderia esperar que fosse recrutada para o grupo central do Filho de Deus. Porém, Jesus gosta de escolher as pessoas mais improváveis. E essa Maria não somente desempenhou um papel fundamental ao testificar a ressurreição de Jesus. Maria Madalena passou de parque de diversões do demônio a uma das protagonistas do plano invertido de Deus para mudar o mundo. Que imagem captamos de Jesus pelos olhos dela? Nós o vemos como aquele que lhe transformou completamente a vida. Como é que eu posso sair da presença de alguém que transformou a minha vida de maneira completa? Eu me vejo assim, eu me deixo colocar no lugar de Maria Madalena para dizer assim: ele não está aqui não, mas ele esteve aqui. Eu quero ficar aqui porque ele esteve aqui. O corpo dele esteve aqui, e ainda que a matéria dele, eu não sei onde ele está, mas eu sei que ele esteve aqui. Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. E a comentarista, a escritora, que é Rebecca McLaughlin, diz: aquele que a alcançou de um poço demoníaco, ele colocou em pé como uma dedicada discípula. Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu vida. Jesus nos deu honra, Jesus nos deu nome, e é por isso que a sociedade não entende o amor exagerado das mulheres que o Senhor tem levantado nesse tempo. É por isso que ninguém entende o porquê Deus está fazendo isso com as mulheres nesse tempo. Só nós sabemos de onde Jesus nos tirou. Só nós sabemos a limpeza que Jesus fez e tem feito em nós. Só nós sabemos o que foi que a poderosa mão dele fez por nós e tem feito todo dia. E é por isso que a gente diz: eu quero ficar. O livro é esse daqui. O Jesus que as mulheres viram. Me pede o link, me lembra, eu mando o link para vocês. Eu vou colocar aqui o link do livro para vocês lerem. Fala sobre todas as mulheres da Bíblia. Só nós sabemos o que foi que ele fez e tem feito. E é por isso que nós estamos aqui.
E é por isso que a gente vê Maria do lado de fora do túmulo quando os discípulos já tinham ido embora. Ela estava ali. Eu até botei aqui que era a visão de alguém que só queria permanecer. Existe um privilégio para quem permanece. O inimigo, ele quer que a gente desista. E Jesus quer que a gente permaneça. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, lhe espera uma coroa de glória. A gente vê que quando elas estavam indo no meio do caminho, não foi a dúvida sobre a pedra removida que fez ela voltar. Então, não vai ser os discípulos indo embora que vai fazer ela voltar. Como é que está o nosso coração acerca do que nós sentimos por Jesus? Como é que está o nosso amor por Jesus? Será que ver alguém desistindo e indo embora vai me fazer voltar também? Ou será que eu tenho amor suficiente para dizer, eu vou ficar mais um pouquinho? Eu vou ficar mais um pouquinho porque só em saber que um dia ele esteve aqui me faz querer permanecer no mesmo lugar onde ele esteve. Por saber que ele esteve aqui. E existe um privilégio separado para quem permanece. Maria, enquanto chorava, a Bíblia diz que chorando, abaixou-se e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. João não viu os anjos. Pedro não viu os anjos. Mas Maria, que ficou sozinha chorando, quando ela olhou, amém, quando ela olhou, ela viu 2 anjos. Um sentado à cabeceira e um sentado aos pés. Como a Alexia acabou de dizer, só quem permanece vê. O apóstolo Paulo vai dizer assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Persevere sem ver. Você vai ver quando você decidir perseverar. Você vai ver quando você decidir permanecer. Ah, Glória, eu quero desistir. Ah, Glória, eu não aguento. Você aguenta sim. Porque se você não aguentasse, Jesus não teria te dado este fardo com este peso. A tua cruz é da tua medida. O teu fardo é da medida que você aguenta carregar. E existe um privilégio para quem permanece, porque só vê Jesus quem permanece. Só vê o sobrenatural quem fica. Só vê anjos dentro do túmulo quem diz, eu vou ficar porque ele esteve aqui. Eu vou ficar porque ainda aqui eu não esteja vendo nada, eu sei que ele esteve aqui. É sobre a certeza e não é sobre o sentimento. E a Bíblia diz que quando ela baixou, ela viu os anjos. E o comentarista da Bíblia, do expositor, essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia do expositor de Jimmy Swaggart, ele vai dizer que a posição dos anjos era a posição do propiciatório, da Arca da Aliança, a tampa do propiciatório, onde havia 2 querubins. E ele vai dizer que eram 2 querubins, um de frente para o outro. O comentarista vai dizer, os anjos se assentaram, mas os querubins se mantinham de pé porque a redenção já havia sido feita. Obviamente, esses anjos eram príncipes, porque a dignidade e a importância da ressurreição exigia do ministério dos anjos,
exigia o ministério dos anjos, da hierarquia mais elevada. Ou seja, existe um propósito até nos lugares que os anjos estavam assentados. Ela viu o sobrenatural quando ela olhou para dentro do sepulcro. Mas a Bíblia vai dizer que os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Ela permaneceu e ela vivenciou um diálogo que Pedro não vivenciou, que João não vivenciou. Ela viu os anjos e ouviu os anjos falando com ela. E ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, tinha 2 anjos falando com ela e a gente se depara com Maria virando para sair. E o comentarista Jimmy Swaggart, ele vai dizer que a alma que procura Jesus não se impressiona com anjos. A gente não se contenta. Se eu quero Jesus, eu não me contento com anjo. Se eu quero Jesus, eu não me contento com outra coisa que não seja Jesus. Se eu procuro Jesus, eu não me contento com algo que não seja Jesus. Tu consegue entender? A gente não se alimenta com outra coisa que não seja a palavra pura de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela respondeu, mas ela virou. E ao virar-se, ela viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Era Jesus ali. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava um pouco diferente. E existe uma nuance de incredulidade ali. O comentarista vai dizer, e eu quero ler para vocês aqui. Em essência, cadê? Aqui, deixa eu pegar. Quanto às aparições de Nosso Senhor depois da ressurreição, parece que 2 motivos impediram que ele não fosse tão facilmente reconhecido. O primeiro era a incredulidade e o segundo era o aspecto estava pelo menos um pouco mudado. No entanto, a incredulidade era um problema maior. Jesus havia dito que iria ressuscitar. Mas existe em nós um nível de incredulidade. Depois de uma sexta-feira assustadora vendo Jesus ser moído, um sábado de silêncio e um domingo de tumba vazia, o pensamento de que roubaram o corpo do mestre. Amém, Michele? Existia um grau de incredulidade acerca do que se vê com os olhos físicos. E a incredulidade da nossa razão, nos impede de reconhecer Jesus quando estamos em dor. Eu não sei o que é que tu estás vivendo, mas eu gostaria de dizer que Jesus está aí. Eu preciso te dizer que Jesus está aí. Você não está vendo Jesus porque é o que tu visse com os teus olhos na sexta-feira, onde tu visse ele sendo moído. A pior cena da tua vida te assustou.
O sábado de silêncio te fez temer, e o domingo de tumba vazia dilacerou o teu coração, e tu não estás reconhecendo que esse homem no jardim é Jesus. Isso é a tua humanidade, mas é Jesus. Jesus está aí, é a gente que não está vendo. E a gente fica perguntando: Jesus, onde é que tu estás nessa situação? Jesus, onde é que tu estás na minha dor? Jesus, eu estou te buscando. Jesus, eu estou orando. Jesus, eu estou fazendo propósito. Jesus, eu estou fazendo campanha. Jesus, onde é que tu estás? E a gente tá achando que Jesus é um jardineiro, e é Ele. É Ele. E a Bíblia vai dizer que Ele fala com ela. Capítulo 14 diz que ela virou. E no 15 diz que ele disse: mulher, por que você está chorando? Eu gosto de Jesus porque ele sabe, mas ele pergunta. Ele pergunta porque, além de saber, ele quer dizer assim: eu sei de tudo, mas eu lhe dou a oportunidade de conversar comigo. Diga pra mim, você não quer falar? As pessoas estão vivendo numa correria tão grande que elas não têm tempo de ouvir umas às outras, mas Jesus está olhando pra gente e dizer assim: você tá chorando por quê? Ele sabe, mas ele quer ouvir. Jesus é o maior terapeuta de toda a história. E ele está dizendo assim: me diga. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? O comentarista vai dizer que quando ele diz mulher, ele está se referindo a toda a humanidade. E ele pergunta: a quem você procura? É o Evangelho perguntando para nós no sentido geral: por que vocês estão chorando? Vocês estão procurando quem? É o Evangelho universal que diz assim: eu dou oportunidade a todos. Eu ouço a todos. A minha graça engloba todos. Mas existe uma graça restrita. Existe a graça universal que ouve a resposta de todos quando ela diz: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Mas existe uma graça restrita que olha para Maria e diz: Maria. É um Jesus que, no meio de toda a humanidade, diz: eu vim para todos, mas eu vim exclusivamente para você. Eu vim para todos, mas eu vim para você. Eu chamo você pelo seu nome para lhe dizer que eu vim especialmente para você. E ele diz assim: Maria. Enquanto eu estava escrevendo sobre isso, eu até anotei aqui um tratamento singular, mostrando que o Evangelho é para mim tanto quanto é para a humanidade. Jesus me chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Jesus, ele se apresenta para nós e ele diz assim: eu vim para você. Eu me apresento para você. Exclusivamente para você. E a palavra diz assim: ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês,
para meu Deus e Deus de vocês. O acesso está aberto. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. O privilégio de quem permanece é ver o sobrenatural, ouvir o sobrenatural e ver Jesus. A coroa da permanência é Jesus. Você vai ver Jesus na história quando você decidir não voltar. Não abra mão, porque Jesus vai se revelar, Jesus vai aparecer para você. Não volte. Não volte, porque tem alguém voltando. Não abra mão porque tem alguém abrindo mão. Não desista porque tem alguém desistindo. Você precisa permanecer porque Jesus foi encontrar você. Jesus foi tirar você daquele estado de opressão maligna. Jesus mudou a tua vida. Jesus te deu nome. Jesus removeu tua vergonha. Jesus tem sustentado a tua mente. Jesus tem te colocado de pé. Jesus tem te dado alegria, Jesus tem te dado ânimo, Jesus tem te dado salvação. E é por isso que ele te diz assim: permaneça, que eu tenho mais. Eu quero me revelar a você de uma maneira particular para que você avise aos outros que você me viu. Tu entende? Eu fiz uma anotação aqui enquanto eu estava estudando e eu senti o Espírito Santo numa velocidade tão grande falar ao meu coração que eu escrevi e eu pedi para ele: me ajuda a gerir essa informação para conseguir colocar no papel. E eu botei assim, e essa vai ser a nossa oração e a gente encerra. Coloca a mão no teu coração, eu falo e tu repete. Que eu seja tão rápida quanto João, mas que eu não esqueça de ser constante e continuar indo, sem me comparar com os passos de ninguém. Porque apesar de querer ser rápido, como João, eu posso ser um Pedro, que não vai tão rápido. Que eu tenha a coragem e a ousadia de Pedro, que Pedro teve. Ao chegar no túmulo, que eu não me conforme em olhar o que está dentro pelo lado de fora. Eu quero ver de dentro. Mas, contudo, que eu fique na porta do túmulo, como Maria ficou, ainda que chorando e sem ver nada a princípio. Que eu possa ficar ali na intenção de alguém que só quer permanecer no mesmo lugar em que alguém muito amado por ele já esteve. Que eu aprenda com todos os discípulos, mas que eu seja fiel à presença dele como Maria foi. Permanecer por amor, sem querer nada em troca. A bênção de quem permanece é Jesus. Vamos orar, minhas meninas? A bênção de quem permanece é Jesus. E eu encerro dizendo: permaneça. Permaneça. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, eu estou aqui para te agradecer pela tua palavra que é a verdade, pelo teu poder que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, pelo teu Espírito que renova minha alma e pelo teu amor que envolve a limitação de quem eu sou, de quem nós somos. Senhor, que nós sejamos como João, que teve ousadia, que teve rapidez para chegar, mas que nós tenhamos a ousadia de Pedro.
mas que além de tudo isso nós tenhamos a perseverança de Maria. Nos ensina a sermos perseverantes na Tua presença, Senhor. Nós somos tão dependentes e carentes de Ti. Nos ensina a ser quem o Senhor nos chamou para ser. Nos ensina a estar onde o Senhor nos chamou para estar. Alimenta nossa alma, cuida do nosso coração, Jesus. Alimenta quem nós somos em Ti. Jesus, que essa palavra, Jesus, ela dê fruto no nosso coração. Que seja a verdade da nossa vida. Não a nós, Senhor. Porque não somos, não temos, não podemos. Jesus, às vezes, tudo que a gente vê é um túmulo vazio depois da recordação de uma sexta-feira de dor e de um sábado de silêncio. Mas nos ensina a permanecer para que nós possamos te ver no meio, Jesus, de tantas más notícias que têm chegado. Nessa segunda-feira eu te peço, prepara para nós uma semana de alegria como foi o domingo de Maria, depois de tanta dor. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, estenda a tua mão para cá, assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo o entendimento. Que essa semana seja uma semana de vitória. Façam o devocional de vocês. Decida essa semana passar uma semana diferente, tirar um tempinho com o Senhor. Faça terapia. As minhas meninas que têm terapia com a irmã Vilma essa semana, façam terapia. Coloca a alma de vocês diante do Senhor para ser cuidada por alguém que conhece o Deus a qual nós servimos. Façam devocional. Estejam na presença de Deus. E amanhã nós estaremos juntas, de 9 horas da manhã. Quem quer fazer terapia, entra em contato comigo no direct, que eu mando o contato da irmã Vilma. Quem quer entrar no grupo, pede que eu mando. O grupo é gratuito. E nós estamos fazendo um propósito semanal. Estamos aprendendo com o Senhor. Amanhã estamos juntas às 9 horas da manhã, na terceira parte do capítulo 20, tá bom? De João. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os pedidos dessas camisas estão abertos. Estou fechando o pedido. Ora por nós, faz o pedido da tua camisa e vamos crescer junto para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tem portadores de uma promessa saindo hoje, em nome de Jesus. Um beijo. Eu amo vocês. E essa palavra vai para o YouTube. O YouTube tá no mesmo nomezinho que tá aqui. Senhora Glória Lima com 2L. Tá bom? Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês. Eu amo a vida de vocês. Até amanhã, minhas meninas.